Olá, queridos. Bom dia, graça e paz. Amém? Aleluia. Passando aqui, queridos, para dar postar mais um vídeo sobre o assunto que nós temos estudado. Nesta semana temos nos deparado e nos estudado sobre comportamento. Amém? Isso é um assunto muito importante. Amém? E a gente precisa realmente aprender sobre estas coisas, ter luz, porque não é? Nós só podemos realmente rever algumas coisas na nossa vida à medida que luz chega, né? Jesus disse que o conhecimento da verdade liberta. Amém? Então, o conhecimento da verdade proporciona liberdade, né? Não apenas conhecer, mas eu só consigo colocar em prática quando eu conheço. A partir do conhecimento, não é que realmente possibilita a mudança. Amém? Então, bom dia a todos, mais um dia maravilhoso. Se é a primeira vez que você está vindo por aqui, eu peço que você se inscreva no canal, amém? Ative o sininho das notificações e não deixa de, de curtir, amém? De compartilhar, eu acredito que isso é muito importante. Compartilhar com pessoas que possam estar necessitando, precisando de uma palavra, amém? Então, sem mais delongas, vamos para o texto da Palavra de Deus. E ontem nós iniciamos nessa passagem, não é? No vídeo de ontem, nós vamos hoje dar continuidade, amém? Então, vamos lá, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, no versículo 35, onde Jesus ele acalma uma tempestade. E vamos lá, eu quero falar sobre um aspecto desse texto, amém? Outra coisa que nós precisamos ter cuidado, amém? Assim como os discípulos não tiveram o seu devido cuidado, nós precisamos ter, amém? Diz assim a palavra no versículo 35, assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. Os outros barcos o seguiram. Ora, diz a palavra, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava para encher-se de água. Amém? E Jesus, entretanto, dormia sobre um travesseiro. Amém? Jesus, ele dormia sobre um travesseiro. Isso é maravilhoso. Amém? É esse tipo de vida que Jesus quer que nós tenhamos, amém? Não sejamos, ontem eu falei sobre pessoas que permitem ser influenciadas por aquilo que está acontecendo por fora, né? Então, dependendo do que acontece por fora, desencadeia nela um comportamento. Então, ela, dependendo daquilo que acontece, ela age. Se não acontece, ela não age. E eu até falei ontem, né, sobre isso. Pessoas que, se está tudo bem, então, maravilha, estou alegre, feliz e satisfeito. Mas se não está bem, então estou triste, deprimido. Então não é bem assim, não é? Aqui mostra Jesus no meio de uma tempestade, não é? Mas Jesus estava dormindo. Amém? Isso é muito importante. Os discípulos estavam como? Preocupados. Tanto é que eles foram acordar Jesus, diz a palavra. No versículo 35 diz que eles despertaram Jesus, não é? Dizendo, ou seja, disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Amém? Depois você pode ler todo o texto. Eu quero ficar por aqui nessa passagem. E é exatamente sobre um aspecto que eu quero comentar, compartilhar com vocês hoje. Eu falei ontem sobre Jesus, não é? Sobre o comportamento que os discípulos tiveram decorrente da tempestade. E a gente precisa ter cuidado com isso. Então, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar um link na descrição para você, poder acompanhar. Amém? Mas hoje eu quero falar sobre a atitude, uma outra atitude dos discípulos. Amém? Sobre o que ele diz aqui no versículo, não é? Eles despertaram Jesus e, com uma pergunta: Mestre, não te importa que pereçamos? Não é? Não te importa que pereçamos? Amém? Olha
Olha só o que diz a Bíblia, esse mesmo versículo, numa versão chamada Linguagem de Hoje. Mestre, nós vamos morrer. Né? O Senhor não se importa com isso? Eita, bem mais claro, né? Mas eu acredito que a primeira versão já ficou bem clara sobre o comportamento deles, né? E eles chegaram chegaram a uma conclusão. Eles estavam numa tempestade, eles viram Jesus dormindo e eles interpretaram: ele não se importa conosco, porque se ele se importasse, ele faria alguma coisa, ele mudaria, né? Diria, faria, né? Cuidaria de nós. E às vezes, querida, a gente acaba pensando, agindo dessa forma, né? Nós estamos julgando, não é, as coisas mediante aquilo que parece, né? Agora pergunta: será que Jesus realmente não se importa conosco ou não se importava com eles? Será que realmente Jesus não está nem aí? Então, será que esse pensamento ele é correto? Será que essa interpretação, né, eles interpretaram não é, aquela atitude de Jesus? Será que essa forma de interpretar é correta? Então, quero falar um pouquinho hoje sobre essa questão de aparências. Amém? Sobre aparências. Então, tem muitas pessoas fundamentando a sua vida em cima daquilo que parece. E é muito importante a gente realmente ter cuidado com isso. Amém? Não julguemos segundo a aparência, disse Jesus. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse texto. Mas já imaginou se Daniel tivesse essa mesma atitude? Não é? A Bíblia diz que Daniel ele se colocou em oração e somente no 21º dia foi que o anjo veio com a resposta. Não é? Somente no 20º, ou seja, 3 semanas depois que Daniel começou a orar. Mas quando o anjo chega, o anjo diz o seguinte: Daniel, desde o primeiro dia que você orou, se aplicou em oração, desde o primeiro dia as tuas orações foram ouvidas e por causa das tuas palavras eu fui enviado. Só que houve oposição, depois você pode ler Daniel capítulo 9, capítulo 10, não é? Houve oposição e eu fui resistido, né, pelo príncipe da Pérsia por 21 dias. Então nós temos um inimigo, nós temos um adversário, não é? Nós temos realmente inimigos contra nós e se a gente não tomar cuidado, nós podemos interpretar, não é, a Deus de forma errada. Então, se Daniel pensasse da mesma forma como os discípulos, ele pensaria mais ou menos o seguinte: rapaz, eu já orei por uma semana. E não era uma oração qualquer. A Bíblia diz que Daniel naqueles dias não comeu nada agradável, saboroso, né? Então foi realmente um jejum. Foi 21 dias de jejum. E Daniel, por esse tempo, realmente se privou de muita coisa. Foi um tempo de consagração. Mas aparentemente nada aconteceu. Mas quando o anjo chega, o anjo disse: desde o primeiro dia você foi ouvido. Então, assim, muitas vezes estamos nós, dessa forma como os discípulos, né? Começamos a orar, começamos a andar numa direção e parece que nada muda e a gente julga, não é? De forma errada. Acho que Deus não quer me abençoar, eu acho que Deus não me ama, eu acho que Deus isso, eu acho que Deus aquilo, quando na verdade nós não entendemos o que está acontecendo. Amém? Eu quero dizer uma coisa, querido: nós podemos questionar qualquer coisa, menos o caráter de Deus. Não é menos o caráter de Deus. Já imaginou se Daniel fosse como muitos de nós nos dias de hoje? Ele interpretaria erroneamente aquela demora, né? Ele diria o seguinte: rapaz, se Deus realmente quisesse me dar alguma resposta, se Deus realmente quisesse me abençoar, ele já teria me dado algum sinal, alguma coisa teria acontecido, mas 20, já com 15 dias, vamos dizer, 10 dias, uma semana, eu estou aqui nesse propósito de jejuando e buscando ao Senhor por 20, e somente no 21º dia foi que a resposta veio. Mas o anjo trouxe a resposta, não somente que Daniel esperava, mas também disse desde o primeiro dia. Sabe, amados, a palavra de Deus diz em 1 João que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Então, coisas acontecem fora do nosso alcance da visão. Amém?
existem coisas que estão acontecendo fora daquilo que nós enxergamos, percebemos. Coisas acontecem que a gente não percebe, né? Não consegue enxergar. Então nunca pare para questionar e duvidar, não é, sobre a bondade, o caráter de Deus, sobre a fidelidade do Senhor. Nunca duvide disso. Não é? Se você tem que duvidar, diz uma frase, né? Não é minha, é uma frase bem conhecida. Eu não sei de quem é, mas é muito boa. Diz assim: se você tem que duvidar de algo, duvide das suas dúvidas. Amém? Então, voltando aqui, o texto diz o seguinte: que os discípulos olharam, viram Jesus dormindo e eles olharam aquela cena e eles interpretaram da seguinte forma: ele não se importa conosco. Daniel poderia ter essa mesma atitude, ele teria dito talvez no 15º dia: eu acho que Deus não está querendo realmente me falar nada, vou desistir. Já imaginou? Enfim. Então, lá em Lucas capítulo 18, Jesus conta uma parábola sobre o dever sempre nunca esmorecer. E lá diz que uma viúva vinha diante de um juiz, e esse juiz ele não temia Deus, ele não respeitava homem algum, e chegou um momento que ele disse: bom, eu vou julgar a causa dessa viúva para ela não me importunar mais. E Jesus, quando está concluindo a explicação dessa parábola, Jesus diz o seguinte: preste atenção no que o juiz disse. Aí Jesus diz o seguinte: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado. Deixa eu colocar para você aqui rapidinho, não é? Só um minutinho, por favor. Evangelho de Lucas, não é? Capítulo 18, eu gosto de... Por isso que eu tenho o hábito de mostrar com a palavra de Deus, porque a pessoa, né? No versículo 7, olha aqui no versículo 7, não é? Versículo 7 já é a explicação de Jesus, bem rapidinho, não é? Diz assim a palavra: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Parece, diga parece. Então muitas vezes as pessoas fundamentam as suas vidas naquilo que parece, naquilo que aparentemente é uma verdade, mas é só uma aparência. E as coisas nem sempre elas são realmente o que elas aparentam ser. Então tenha calma, tenha paciência com respeito a estas coisas, não tire conclusões precipitadas demais. Sabe, não seja muito rápido em colocar um veredito nas coisas, no agir de Deus, dizendo o seguinte: Deus não está comigo, Deus não atende às minhas orações ou qualquer outra coisa. Tenha cuidado com isso, não venhamos, para que nós não venhamos agir como os discípulos, olhando e vendo aparentemente a inércia do Senhor, né, parado ali dormindo no barco. Eles disseram: ele realmente não se importa conosco, porque se importasse, teria feito alguma coisa. E depois, amém, depois nós vamos falar um pouquinho sobre como Deus age, como Deus faz. Às vezes a gente espera que Deus se comporte como nós nos comportamos. Então os discípulos olharam para Jesus esperando que ele fizesse alguma coisa, mas ele já tinha feito. E depois a gente vai falar sobre isso. Isso fica para outro momento. Amém? Então, eles olharam e interpretaram: ele não se importa conosco. Mas isso era totalmente errado. E aqui nessa parábola Jesus diz: parece demorado em defendê-los, porque muitas coisas parecem, querido. Então não seja precipitado. Na verdade, deixa eu colocar alguns textos aqui para você, que eu até separei aqui sobre isso, sobre essa questão de estar, de ser muitas vezes precipitado, né? De ser muitas vezes... deixa eu colocar aqui. Vamos começar em Provérbios. Amém? Provérbios. Oh, glória a Deus. Provérbios, primeiro texto é Provérbios, capítulo, deixa eu separar aqui, capítulo 25. Provérbios, capítulo 25, versículo 8. Deus seja louvado, né? Diz assim a palavra, ó. Tá aparecendo para vocês aí, tá, né? Diz assim, olha: não te apresses a litigar, né? Pois ao fim que fará quando o teu próximo te puser em apuros, né? Talvez você não perceba os detalhes dessas palavras. Não te apresses em litigar, né? Essa palavra litigar tem a ver com julgamento,
Mas eu coloco aqui outra versão, na linguagem de hoje. Diz assim, olha só. Versículo 8 diz assim: não te apresse a ir ao tribunal para contar o que viu. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado, o que você vai fazer? Não é? Então muitas vezes a gente é precipitado em dar um veredito e pode ser que mais tarde a gente possa se deparar que nós estamos errados. Então tenha calma com isso, tenha paciência. Né? Deixa eu colocar essa mesma passagem aqui numa versão chamada, deixa eu ver aqui, a mensagem, está aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês aí, deixa aqui, olha só, versículo 8, não tire conclusões precipitadas. Pode haver uma explicação muito boa para o que você entendeu de outra forma. Eu acredito que essas versões são muito boas porque elas trazem uma clareza maior, né? Uma versão contemporânea. Então, não tire conclusões precipitadas, não é? Então, já é claro, né? Então, às vezes a gente olha para uma situação e pá, é isso. É ou não é? Às vezes somos muito rápidos e assim, e logo damos um veredito, logo damos uma é isso ou não é? Quando na verdade os dias passam, as coisas se mostram que não é bem assim, e é por isso que é importante você aprender a controlar os seus pensamentos. Amém? É muito bom você aprender a controlar seus pensamentos, não dar muita margem para algumas coisas que passam na mente, né, na mente humana. E é interessante que muitas vezes, diante de situações e problemas e conflitos, a nossa mente é muito rápida para pensar um monte de coisa errada, né? A rapidez para pensar o mal é muito rápido, né, querida? Não existe esforço. Deixa eu colocar aqui outro texto em Provérbios, capítulo 19, amém? Versículo 2, amém? Deixe. Olha só. O zelo sem conhecimento é inútil. A pressa leva ao fracasso. Eita, você acredita que isso é verdade, querido? A pressa leva ao fracasso, ao erro. Olha só, numa versão, né, que é atualizada, diz o seguinte: não é bom proceder sem refletir, peca quem é precipitado. Na linguagem de hoje, né, diz assim: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Então seja calmo. Isso que eu estou falando foi exatamente em cima daquilo que os discípulos eles disseram quando viram Jesus dormindo. Eles interpretaram de forma muito errada. Eles olharam e disseram: esse homem não se importa conosco. Então é muito importante a gente aprender nesse momento, querido, momentos de conflitos, colocar a palavra. E a palavra diz que o que nós devemos pensar é tudo que é bom, perfeito e agradável. Coloque, se você tem que pensar em alguma coisa, pense de forma positiva. Tenha cuidado porque a nossa mente é muito rápida em pensar de forma negativa. Amém? Deixe eu colocar outro texto aqui para a gente finalizar, no Evangelho de João, no capítulo 7. Olha só, isso é uma palavra que disseram do próprio Senhor, é o próprio Senhor Jesus está falando aqui, não é? Ah, deixa eu colocar aqui, deixa eu deixar nessa mesma versão aqui, né? Nessa versão aqui, deixa eu colocar aqui na versão mais comum, pronto. Olha só, João 7,24 é Jesus falando aqui, e ele diz aqui, ó, não julgue segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Amém? Não julgue segundo a aparência, sim pela reta justiça. Essa palavra que Jesus dá para os discípulos, queridos, aqui é em cima de um conflito. Nesse momento está existindo aqui um conflito, né? uma guerra, vou usar essa palavra, né? Entre Jesus, né, e o povo, né, os fariseus, os líderes religiosos. Amém? Olha só, deixa eu colocar aqui uma coisa aqui. Eu quero colocar essa passagem aqui que os judeus se maravilhavam dizendo. Olha só,
os judeus, né, isso aqui é uma das confusões, uma das causas, né, de confusão na mente dos judeus. Eles olharam para Jesus e diziam o seguinte: como ele sabe estas coisas, essas letras, sem ter estudado? Jesus não passou pelas escolas, não é? As faculdades judaicas da época. Eu digo faculdades, não existia, é claro que não existia faculdades, mas existiam escolas, né? Os rabinos. Então, Paulo estudou aos pés de Gamaliel, existia um mestre que ensinavam, né? Tinham discípulos, e Jesus não frequentou essas escolas. Isso não significa que Jesus não sabia ler, amém? Esse texto não significa que Jesus, sem ter estudado, que Jesus não sabia ler. Isso é bobagem, amém? Quando a Bíblia diz que Jesus ele entra na terra dele, em Nazaré, ele vai na sinagoga, isso está lá no livro de Lucas, capítulo 2, se eu não estou enganado, e ele procura lá o livro do profeta Isaías, ele leu o que estava escrito, então ele sabia ler, amém? Quando ele dizia assim, como ele sabe essas letras sem ter estudado, significa que ele não passou por essas faculdades. Então as pessoas ficavam dizendo o seguinte: como é que ele tem essa sabedoria? Como é que ele entende isso? Se ele não passou na faculdade A, faculdade B, no rabino A, no rabino B. Então, essa é uma das coisas que o povo estava entrando em parafuso olhando para Jesus. É quando Jesus fala, não é a frase, né? Essa frase que eu falei para você, que eu citei para você, que está no versículo 24. Né? Isso é apenas uma delas, né? Existia confusão a respeito de Jesus ter curado no sábado, né? E eles diziam, versículo 24, Jesus diz: não julguei segundo a aparência, mas pela reta justiça. Amém? Então, querido, não julgueis segundo aquilo que parece. Amém? A Bíblia até diz que nós não devemos ser guiados, né? Nós não vivemos por aquilo que vemos, mas vivemos pela fé, porque as coisas que vemos são temporais e elas são momentâneas, elas são passageiras. Amém? Então tenha cuidado, seja criterioso em dar um veredito sobre alguma coisa, sobre a sua própria vida, sobre a vida de pessoas, sobre a situação que você está vivendo. Tenha paciência com isso. Se você não entende tudo o que está acontecendo, tenha calma, não é? Espere em Deus, espere pela bondade do Senhor. E eu até mencionei, né, o profeta Daniel. Daniel não se levantou aí no 10º dia e disse: desisto, chega. Se tivesse alguma coisa, não seja precipitado. Fique tranquilo, fique em paz, né? Pode parecer um monte de coisa, pode parecer, mas você não é guiado por aquilo que parece. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, diz a palavra. Amém? Jesus, ele foi julgado, alguns vereditos foram ditos sobre Jesus pelas questões naturais humanas. Certa vez até disseram: de Nazaré, pode alguma coisa vir de Nazaré? Ou seja, ele vem de Nazaré? Não, Nazaré não vem nada de bom. Então até o lugar que Jesus veio foi colocado em xeque. Por quê? Então as pessoas geralmente elas estão rotulando, elas rotulam dessa forma, isso, aquilo, outro. E eu quero dizer para você, querido, tenha calma, tenha cuidado, não seja precipitado demais. Porque você pode, nessa precipitação, nessa ansiedade, errar. Como diz o texto em Provérbios, quem é precipitado acaba errando o caminho, acaba cometendo, porque tem coisas que só o tempo vai nos dizer. Como diz Provérbios, quem é precipitado erra o caminho. Lembra que eu falei para você? Eu li para você. Então, porque tem coisas que não é assim, levam um certo tempo. Então você vai entender com mais calma. Às vezes a pessoa se acha um lixo, se acha, se eu fosse de Deus, isso, se eu fosse aquilo. Tenha calma. Não coloque veredito, julgamentos, sabe, alguma coisa conclusiva, nem sobre você, nem sobre a situação que você está vivendo. Não diga que você é isso ou aquilo. Tenha calma. Em momentos de conflito, em momentos de tempestade, não é momento de você dar veredito a nada. Amém? Os discípulos estavam numa situação e eles, é isso. Qual foi o veredito? Errado demais. Ele não se importa conosco. Porque se ele se importasse, ele agiria de forma diferente. E depois, se o Senhor permitir, falaremos mais sobre como Deus age. Porque os discípulos esperavam algo de Jesus, mas às vezes a gente pode esperar uma coisa de forma errada. Amém? Jesus, ou a palavra, ou Deus, ele não age segundo os padrões humanos. Amém? Então,
Que essa palavra possa ter sido abençoada, ser bênção para você. Deixa eu colocar mais uma vez aqui, pedir para você, né, para a gente finalizar. Eu nem coloquei o símbolo, né, querido? Deixa eu colocar o símbolo aí para você, para a gente finalizar, né? O símbolo, tá aí o botão de se inscrever, então se inscreva, eu peço que você se inscreva, compartilhe e deixe seu like. E comente também, né? Eu quero pedir se essa palavra de alguma forma tocou você, foi relevante. É bom você deixar nos comentários, eu agradeço, porque isso, né, mostra que realmente a palavra está sendo útil, né? Fazendo aquilo que realmente ela propõe fazer, que é libertar. Amém? Então, Deus abençoe sua vida. Deixa eu finalizar aqui somente com o símbolo. O símbolo aí fala de uma corrente e o pássaro que se libertou, e assim somos eu e você. Amém? Vivemos muitas vezes presos a coisas, mas de repente a palavra chega e nós nos libertamos, somos livres. Então, queridos, um forte abraço, que Deus abençoe sua vida. Amém? Até logo mais, até o próximo vídeo, assim permitindo o Senhor. Deus abençoe, até mais. Paz a todos.